No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Democrata Joe Biden vence Donald Trump e é eleito novo presidente dos Estados Unidos. Atual mandatário se recusa a aceitar derrota e promete judicializar o processo. Amapá sofre há uma semana com um apagão em 13 dos 16 municípios, provocado pela negligência de empresa espanhola que abastece o estado. Presidente da Bolívia, Luiz Arce, apoiado por Evo Morales, toma posse 2 dias depois de escapar ileso de atentado à bomba. Essas e outras notícias da edição desta segunda-feira, 9 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu tenho visto muita gente aqui no Brasil comemorar efusivamente essa vitória eleitoral do Joe Biden, do Partido Democrata, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, dando fim a essa gestão anacrônica do Donald Trump. Mas a grande questão é que a única diferença é que não mais teremos no comando da maior potência imperialista do mundo uma figura autoritária, negacionista em relação à pandemia, que trata o aquecimento global como um plano dos comunistas para dominarem o mundo, entre outros absurdos. Biden seguirá mantendo a América Latina como seu quintal e deve ampliar ainda mais a estratégia belicista estadunidense. A respeito dessa insistência de Trump em não aceitar a derrota nas urnas, essa tática de contra-informação faz parte dessa guerra híbrida imposta pelo ainda presidente dos Estados Unidos desde o início do seu mandato e copiada à risca por Jair Bolsonaro. Isso é apenas uma prévia do que poderemos ter em 2022 por aqui. E esse episódio inacreditável ocorrido no Amapá, onde 13 dos 16 municípios sofrem com um apagão há uma semana, provocado pela companhia privada que distribui energia no estado. Desde o último sábado, o transformador danificado voltou a operar parcialmente e a Companhia de Eletricidade do Amapá estabeleceu um sistema de rodízio de energia, com 6 horas de fornecimento em cada município por dia. É uma situação tão surreal que fica até difícil comentar. Eu vou ler um texto publicado pela Mídia Ninja no final de semana para que vocês entendam o tamanho do problema e os responsáveis por esse verdadeiro caos no Amapá. Houve negligência da empresa espanhola Isolux, responsável pela subestação que teve os transformadores danificados em incêndio no Amapá, provocando o apagão em praticamente todo o estado. O Coletivo Nacional dos Eletricitários cobrou uma ação mais dura da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em relação à empresa, conforme noticiaram em nota. O Amapá entrou no Sistema Interligado Nacional em 2015 por meio do linhão Tucuruí-Macapá-Manaus. A estação que abastece o Amapá, de responsabilidade da Isolux, tem 3 transformadores. No início, um deles explodiu e outro foi avariado. O terceiro transformador deveria ser o backup do sistema e estava há 6 meses em manutenção. Foi uma gravíssima negligência por parte da empresa espanhola, aponta o senador Randolph Rodrigues em entrevista à CBN. O próprio presidente Bolsonaro, em vídeo, falou que o terceiro transformador não funcionava desde 2019. Os eletricitários do CNE já haviam alertado a Casa Civil em reunião em outubro de 2019 para a construção de uma segunda casa de força na hidrelétrica Coraci Nunes para reforçar o sistema do estado.
Isso ajudaria com a adição de mais 220 megawatts à geração elétrica do Amapá, que sofre com intensas descargas atmosféricas. Para Randolph, outra gravidade foi a omissão da ANEEL desde o primeiro momento, já que é responsável pela fiscalização. Esse episódio nada mais é que a combinação de empresas privadas negligentes com um Estado que não fiscaliza as concessões, algo que já acontece há décadas aqui no Brasil. Foi a Eletrobras, que esses ultraliberais querem privatizar, que teve de ir lá no Amapá intervir neste episódio, e a turma do Paulo Guedes segue defendendo a entrega das nossas estatais. Continuaremos aqui no Faixa Livre denunciando esses absurdos promovidos pelos interesses do capital estrangeiro com a anuência do governo Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a toda a equipe do Faixa Livre, um bom dia especial a você da Band e especialíssimo, né, aos interespectadores, ouvintes do programa Faixa Livre. Henrique, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, nós estamos na reta final do primeiro turno das eleições municipais, a menos de uma semana do pleito, e parece que temos algumas tendências muito claras aqui no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ao que tudo indica, está garantido no segundo turno e aguarda a definição do seu adversário, que está entre o atual prefeito Marcelo Crivella, a deputada estadual Marta Rocha e a deputada federal Benedita da Silva, com uma leve vantagem para o candidato do Republicanos. Como é que você analisa esse cenário, Henrique? Parece que esse discurso do chama a delegada colou aqui no Rio. Olha, Anderson, essa campanha eleitoral ela é marcada por diversos aspectos, né? Uma pandemia do coronavírus, que cria um comportamento social completamente distinto, né? Embora tenha muita gente, talvez a maioria da população, né, já se reintegrando ao que a gente pode, entre aspas, chamar de normalidade, de forma perigosa, é verdade, mas há muita gente ainda ressabiada, né? Essa questão tomou conta do noticiário, né? Nos últimos dias até que não, mas continua muito presente, e esse é um fator diferenciado. Então nós temos um tempo de campanha muito curto,
onde devem prevalecer os currais eleitorais, não é? Principalmente na eleição para vereador, né? E isso é muito perigoso para o resultado que talvez você possa ter na Câmara, nas câmaras de vereadores Brasil afora. Os debates nacionais não se cruzaram, não entraram nessa campanha, né? Até porque você pouco viu de debates promovidos pelas grandes redes de televisão. A Bandeirantes aqui no Rio promoveu, aliás, em todo o país, promoveu um debate nas grandes capitais, né? A Rede Globo se recusou a organizar debates, alegando uma série de aspectos técnicos que não condizem com o momento político que a gente vive, né? E que poderiam ser utilizados em outros momentos. Quer dizer, eu acho que foi muito ruim o comportamento dessas emissoras que são concessionárias. A Band cumpriu o seu papel mais uma vez, abriu os debates, enfim, mas as demais ficaram a desejar. E você não tem nenhum candidato, particularmente aqui no Rio de Janeiro, não é, que tenha despertado uma maior curiosidade, né, entre os já conhecidos e os que não são tão conhecidos. Então você tem uma eleição muito morna, e eu acredito que a reta final deve definir isso aí. Isso é um chavão, mas é verdade, numa eleição como essa, com tão pouco interesse e candidaturas tão frias e uma campanha tão morna, realmente o eleitor, muita gente vai decidir seu voto agora nesses últimos dias. Em relação às candidaturas, o que me impressionou foi a capacidade do Eduardo Paes de driblar seu vínculo direto com o Sérgio Cabral. Não é ele que está dizendo aí que os candidatos estão chamando seus padrinhos na reta final, mas o padrinho dele é o Sérgio Cabral, né? Por isso que ele não pode chamar, fica muito complicado. E ele herdou no seu mandato de prefeito um período de Copa do Mundo, Olimpíadas, com muito dinheiro, muita grana e muitas obras, aliás, todas elas aí sob suspeição, a maioria delas sob apuração e muitas que sequer foram finalizadas. O prefeito Marcelo Crivella, por sua vez, tem uma rejeição de 57%. Não é? É muita coisa. Se passar no primeiro turno, terá dificuldades enormes no segundo turno. Uma administração fraca, herdou dívidas, a própria pandemia, muito vinculado à questão dos evangélicos, não é? São 27%, particularmente aqui no Rio, para a gente ter uma ideia da importância disso, e está buscando agora na reta final desesperadamente associar sua imagem ao Bolsonaro. É uma tentativa de fortalecer, de pelo menos manter suas chances no segundo turno, né, para ir ao segundo turno. A candidata Marta Rocha tem algumas vantagens, além de ser mulher, o que nesse momento pesa, né, tem baixa rejeição, em torno de 10%, sua imagem é pouco associada a escândalos, a políticos tradicionais, e ela herda aí uma parte do eleitorado de oposição, brisolista, não é? E também talvez do Marcelo Freixo. Não é a novidade, se é que a gente pode chamar, nessa eleição, embora seja uma candidatura pouco carismática. A candidatura Benedita da Silva, ela tem uma rejeição elevadíssima para um candidato que tem a pretensão de ser de oposição. Embora eu já tenha comentado aqui, não me parece que seja o caso, porque o PT do Rio de Janeiro, não é, esteve colado aí com todos os governos anteriores que a gente assistiu aí, não só o Garotinho, com a própria Benedita, mas os governos do MDB. Então, a Benedita tem 30% de rejeição, né, e ela não consegue carregar os votos dos evangélicos, porque tem um problema, né, que se chama Marcelo Crivella. E também herdou parte aí, deve herdar parte no final aí do eleitorado do Freixo e do PSOL. Vamos ver como é que isso se comporta aí na reta final. Caso Crivella não vá para o segundo turno, Henrique, isso se deve mais à sua gestão trágica nesses 4 anos comandando a prefeitura ou a uma derrocada do bolsonarismo aqui no município? O bispo licenciado da Igreja Universal colou totalmente a sua imagem à do presidente da República. Olha, Anderson, eu não acredito que o problema do Crivella esteja diretamente ligado ao bolsonarismo, não é? Primeiro que as milícias elas estão distribuídas, elas estão um pouco divididas nessa campanha. Tem muito miliciano aí, seja candidato ou vereador, que quer se reeleger
e está mais vinculada à máquina política do ex-prefeito Eduardo Paes. Então, é uma divisão dessa base social do bolsonarismo que está muito clara, né? E a gente precisa compreender isso. Não vejo uma associação direta entre o mandato do Crivella, né, e propriamente, né, a base social do presidente Bolsonaro. O problema do Crivella também é, entre outras coisas, a péssima administração, mal avaliado, a rejeição, tudo isso que a gente viu, e a questão do crescimento, ainda que tímido, da candidatura do Luiz Lima. Luiz Lima parece que aparece nessa reta final como um candidato com imagem um pouco mais respeitável para o eleitorado conservador, sobretudo o eleitorado conservador de Zona Sul e tudo mais, né? Essa base social de milicianos, de currais eleitorais, muito vinculada ao presidente Bolsonaro aqui no Rio, deve se dividir entre o voto no Crivella e o voto do Eduardo Paes. Parece que quem acabou não decolando foi a candidatura da deputada estadual Renata Souza pelo PSOL, Henrique. Ela que assumiu a vaga depois da desistência do Marcelo Freixo em concorrer à prefeitura, não alcançou os índices de intenção de voto que se esperava. A grande verdade, Henrique, é que, por mais que ela seja um bom quadro, a Renata não tem o apelo popular do Marcelo Freixo. Ficou muito evidente o erro estratégico cometido pelo PSOL, que pode custar caro para a esquerda aqui no Rio. Pois é, Anderson, essa candidatura da Renata Souza, ela é uma candidatura que, do meu ponto de vista, já nasceu de um equívoco, né, que foi a atitude do deputado Marcelo Freixo, né, em renunciar ao que ele mesmo construiu. Quer dizer, foi dado a ele um protagonismo acima da própria direção do PSOL, ao que parece, de articular uma candidatura unificada desses setores progressistas e de esquerda no Rio. Até aí tudo bem. Como isso não foi possível, a postura do Marcelo Freixo, do meu ponto de vista, foi equivocada, não é? Largou a possibilidade de uma candidatura dele, não é, que teria uma expressão muito maior, sem dúvida nenhuma, não é, e deixou o seu partido numa condição complicada. Eu disse aqui, disse em outros lugares, o PSOL teria outros candidatos, entre eles o vereador Tarcísio, o próprio Chico Alencar, que reaparece no processo político eleitoral para ser candidato a vereador, numa leitura que, do meu ponto de vista, é equivocado. O espaço político está aberto, quem está ocupando não está sendo o PSOL, o espaço de oposição. Por quê? Porque o eleitorado do Rio conhece Eduardo Paes, o eleitorado do Rio conhece Crivella, e o eleitorado progressista do Rio de Janeiro, de esquerda, ficou com opções muito fragilizadas. Benedita da Silva com a sua rejeição e a delegada Marta Rocha, que faz um esforço louvável aí para se apresentar e pode até ir ao segundo turno, sem dúvida nenhuma. Mas são nomes muito frágeis para enfrentar esse processo, diante da importância dele. Sobretudo no combate ao bolsonarismo, ao conservadorismo e a tudo que representa a corrupção, a tudo que representa não só o prefeito Marcelo Crivella, como também Eduardo Paes. Então, é uma candidatura da Renata que faz um esforço, mas não cresceu, primeiro, porque ela não é conhecida, e o que é pior, não cresceu nem no segmento onde ela tem a sua origem, que são as comunidades, as favelas. Nem a candidatura dela, nem da Benedita crescem aí. Então, o que acontece? É uma candidatura que nasceu morta. E o que eu temo, e acho que isso pode acontecer, posso estar enganado, é que esse mau desempenho da Renata, e não é por conta dela, eu repito, nada contra pessoalmente, em absoluto, acho um esforço louvável da parte dela, inclusive, mas o que eu temo é que o mau desempenho da candidatura do PSOL a prefeito respingue no resultado da bancada da Câmara de Vereadores. É isso que pode acontecer. Sei que há nomes aí que são importantes, como Chico Alencar, o próprio Tarcísio, o Leonel Brizola Neto, são nomes que têm um espaço próprio, um brilho próprio.
Mas há outros vereadores e candidatos importantes que poderiam ocupar esse espaço, que podem não ser reeleitos ou podem não ser eleitos. Por conta de quê? De uma avaliação equivocada. Uma avaliação equivocada. A presença da esquerda nessa campanha do Rio de Janeiro, com todo respeito, foi nula. Eu, como não identifico o Benedita e o PT como um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, que está fazendo um esforço para ocupar o seu espaço junto ao seu eleitorado, agora, da esquerda no Rio de Janeiro, foi uma presença nula. Então, essa candidatura foi um equívoco de cima a baixo. Essa é a minha opinião. Ainda é possível esperar uma surpresa de última semana, como nós tivemos nas eleições para o governo do Rio 2 anos atrás, Henrique, quando Wilson Witzel atropelou e saiu das últimas posições nas pesquisas para ganhar as eleições, alçado pelo fenômeno do bolsonarismo. O Luiz Lima, candidato do PSL, que era o partido do Jair Bolsonaro, por exemplo, teria condições de repetir esse feito? Anderson, acho difícil uma surpresa assim, né, de última hora. Acho que nós vamos ter, claro, nessa semana, até como eu disse, coerente com a minha avaliação lá no início, como é uma campanha muito fria, o eleitor vai procrastinar, vai deixar para os últimos dias aí definir o seu voto. Alguns para fazer o seu voto, se é que a gente pode chamar assim, um voto útil, carrear o seu voto para um candidato que tenha mais condições dentro do campo político que ele identifica como sendo seu, ou de situação ou de oposição, ou conservador, ou liberal, ou de centro-esquerda ou de esquerda, não importa, essa definição deve se dar no último momento, e a grande massa do eleitorado que sempre procrastinou, né? Sempre deixou para a última hora. Então, agora, do ponto de vista dos candidatos, realmente acho que o candidato que mais cresceu aí foi o Luiz Lima, mas para ocupar esse espaço do eleitorado conservador um pouco mais ilustrado, aquele conservador que ainda debate política, não é aquele eleitorado bolsonarista mais tradicional. Então, é uma candidatura que cresceu nesse campo. E pode criar dificuldades para o Crivella, né? Dividir votos no Crivella, sobretudo na Zona Sul. Acredito eu, posso estar enganado. Mas algum fenômeno eleitoral de última hora, o problema é o seguinte, os políticos mais tradicionais, o que foi a candidatura do Witzel? Foi, na verdade, para governador na última eleição, foi colar um candidato que não existia naquele momento, uma candidatura que não tinha força naquele momento, a um fenômeno eleitoral que tomou conta do momento político de então, que era o Bolsonaro. Isso não está acontecendo nessa campanha para a prefeitura, até porque mesmo com a participação do Bolsonaro na campanha do Crivella aí na reta final, para dar um fôlego à sua candidatura, o Bolsonaro não é um fenômeno novo, não é uma novidade. Então, acho difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu não estou vendo essa coisa. Eu acho que a gente tende a ter aquele fenômeno que é a definição de voto no último momento, sim, que vai fortalecer aquelas campanhas, aquelas candidaturas que estão aparecendo entre as que são mais viáveis, seja para o eleitor de oposição ou de situação, para se definir. Mas não vejo um fenômeno novo, avassalador, que na reta final vai atropelar todo mundo. Posso estar enganado, mas essa é a minha opinião. Agora, em São Paulo, a situação também segue indefinida, Henrique. O atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, assumiu a liderança na disputa depois da queda vertiginosa que o Celso Russomano teve desde o início da campanha. Aliás, como costuma acontecer com o candidato do Republicano nas últimas eleições. Até mesmo a sua vaga no segundo turno está ameaçada, tanto pelo Guilherme Boulos, do PSOL, como pelo ex-governador Márcio França, do PSB. São Paulo há muitos anos é um reduto tucano. Ainda que o petista Fernando Haddad tenha governado a capital paulista entre 2013 e 2016. Você vê um cenário diferente desse da predominância do PSDB em São Paulo, Henrique? Dá para acreditar em uma ida do Boulos ao segundo turno? Olha, Anderson, a disputa em São Paulo também é muito interessante e está muito, muito acirrada, porque nós temos 3 candidatos com possibilidades reais de chegar ao segundo turno, para disputar aí com o candidato tucano Bruno Covas, que é o candidato do governador João Dória, e é o atual prefeito. O primeiro deles é o Celso Russomano,
né, que mais uma vez parece até peixe, morre pela boca, né? Quanto mais ele abre a boca, mais ele vai perdendo votos, mais ele vai se contradizendo. Enfim, é uma condição para ele que está complicada. Está em segundo lugar ainda, tem muita chance de ir ao segundo turno, mas vem despencando nas pesquisas. Quem vem crescendo atrás dele? Guilherme Boulos, do PSOL, uma candidatura que vem se consolidando no campo da esquerda paulistana, vem junto com a Luísa Erundina, que fez uma prefeitura com algumas polêmicas, mas que foi uma prefeitura importante, né, na época no PT, e é uma candidatura que vem se consolidando, é um nome que vem se fortalecendo, crescendo nas pesquisas, enfim, tentando ocupar esse espaço. Qual é o problema do Boulos? É um crescimento razoável da candidatura de Gilmar Tato, do PT, nas últimas semanas. Ameaça o Boulos? Não, em absoluto, mas dificulta, divide votos. Então, não sei se o eleitorado paulistano vai, do campo progressista, de centro-esquerda e de esquerda, vai, na última hora também, fazer o voto útil e fortalecer aquele candidato que, nesse campo, tem mais força, que é o Guilherme Boulos. Vamos observar. De outro lado, a candidatura Márcio França, que está tentando fazer o quê? O Márcio França já foi prefeito de São Paulo, está tentando ocupar o espaço do bolsonarismo, porque o russomano vem caindo, parece que não agrada uma parcela do eleitorado, né, mais conservador de São Paulo, e o Márcio França, nas últimas semanas, vem tentando se fortalecer junto a esse eleitorado mais conservador da capital paulistana. Então, é uma eleição que talvez tenha aí, nesse primeiro turno, uma definição muito mais emocionante do que aqui no Rio, porque você tem 3 candidaturas com muita possibilidade de ir ao segundo turno. O próprio russomano, apesar de estar caindo nas pesquisas, o Guilherme Boulos e o Márcio França para disputar no segundo turno com o Bruno Covas, que já é o prefeito e é tucano. Quais as características que diferem as eleições desse ano para o pleito majoritário que tivemos em 2018, Henrique? O que é que mudou de lá para cá na conjuntura? Anderson, algumas coisas mudaram, né, de 2018 para cá. Nós tivemos a aprovação aí da reforma da Previdência, nós temos um governo cujas medidas são cada vez mais restritivas, nós temos essa pandemia que gerou assim, uma expectativa, uma dificuldade muito grande no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Não fosse esse auxílio emergencial, não é, que foi aprovado pelo Congresso Nacional contra a vontade do Paulo Guedes e do próprio governo, etc. e tal, um valor de R$ 600 e agora está em 300, mas não fosse isso, a gente não sabe como as pessoas estariam sobrevivendo. Agora, infelizmente, pelas características desse processo eleitoral rápido, sem cobertura com destaque da mídia, o único debate que a gente viu foi promovido pela Band nas grandes capitais, né? As outras emissoras simplesmente se ausentaram, né? Não deram espaço suficiente, particularmente a própria Rede Globo, que sempre promoveu o debate, né? O último debate das campanhas eleitorais é sempre feito pela Rede Globo. Então, tudo isso gera uma situação em que a campanha foi muito despolitizada, muito rápida e muito despolitizada. Então está difícil você colar o debate político nacional com a realidade das cidades, com o trabalho que foi feito nas câmaras de vereadores, com a avaliação dos prefeitos, não é? E o voto do eleitor. Não é? Nós sabemos que existe tradicionalmente um eleitorado conservador, outra parcela progressista, democrática e de esquerda, mas a grande massa, a verdade é essa, sempre esteve, e agora mais ainda, muito alheia a esse processo eleitoral do ponto de vista da definição dos seus interesses, né? Há um descolamento cada vez maior, isso que eu chamo a atenção, das estruturas políticas de definição e de poder da realidade objetiva da grande massa. Pelo menos ela não enxerga isso. E isso acaba sendo trágico, porque os critérios de definição do voto podem ser quaisquer outros, menos a política. E aí vai levar vantagem quem tiver curral eleitoral, particularmente na definição do voto para vereador. E nós estamos aqui no Rio, em particular, a questão das milícias, do tráfico de drogas, pode ter e deve ter certamente uma influência cada vez maior na definição, não é, de quem vai estar na Câmara de Vereadores
do Rio de Janeiro, e não só da capital, mas também do Grande Rio, das cidades aí mais importantes. Mudando um pouquinho de assunto, Henrique, todo esse processo que envolve o governador afastado Wilson Witzel acabou provocando um caos administrativo no estado. Exemplo disso foi aquele absurdo promovido pela Supervia, que simplesmente decidiu tirar de circulação pelo menos 30 trens nos ramais que ela opera aqui no Rio, o que naturalmente ampliou os intervalos entre as composições e ocasionou não apenas atrasos das pessoas que se encaminhavam para o trabalho, mas cenas de verdadeiro terror em meio a uma pandemia. Os poucos trens que circulavam passavam lotados, com aglomerações semelhantes ou piores às que tínhamos antes da Covid-19 chegar aqui no país. Cadê o gestor público para intervir, Henrique? Virou farra? Anderson, o Rio de Janeiro, e isso a gente precisa deixar claro, é o laboratório do processo de privatizações de todo o país. Isso começou com o governo Marcelo Alencar, falecido Marcelo Alencar, que à época estava no PSDB, nos tucanos. Então, veja bem, todo o processo de privatizações de companhias estaduais, de empresas estaduais, serviços públicos essenciais, e um deles é o transporte. A Supervia simplesmente alega, como outras concessionárias da área de transporte público, alega que está tendo prejuízo e decide unilateralmente retirar de circulação dezenas de composições de trens que servem aos seus ramais. Ainda são de grande importância, são fontes alimentadoras de outras áreas de transporte, como os ônibus urbanos do Rio, que também perderam uma série de linhas. E isso diz respeito diretamente aí à questão da gestão da prefeitura, do seu Marcelo Crivella. Quer dizer, o que é que se fez para substituir as linhas que foram retiradas nesse apagão de transporte do Rio de Janeiro em plena pandemia? Veja, a situação é criminosa porque as pessoas passaram a se aglomerar ainda mais, o transporte era ruim, quer dizer, o número de composições diminui nos trens, o número de ônibus em circulação e linhas diminui, então, quer dizer, as pessoas estão indo trabalhar porque precisam, porque é necessário, numa condição cada vez pior. E isso gera o quê? Os especialistas todos nessa área de saúde pública têm alertado. Um dos setores de maior contaminação, uma das áreas de maior contaminação é o transporte. E as pessoas se aglomerando dentro de trens, de metrô, de ônibus e tudo mais, desde o início da pandemia. Então, assim, a irresponsabilidade é completa e absoluta. Nós temos um governador que é uma sombra, temos o Witzel, que fica praticamente imobilizado, agora parece que vão tirá-lo lá do palácio, enfim, como um governo que já morreu e ele sabe disso, e esse outro que assumiu, que eu nem sei o nome dele, que era o vice de cor, eu não lembro, um governador que não tem iniciativa alguma. Uma concessionária de transporte público toma uma atitude unilateral que prejudica a maioria da população e o governo do estado nem aí. Onde está a agência reguladora de transportes, a AGETRANSP, do Rio de Janeiro? Vai continuar com essas pequenas multas que não dão em nada? Porque multar não é fácil, o problema é que as empresas recorrem, aquilo vai para o esquecimento, há um empurra com a barriga geral, uma irresponsabilidade completa. Essa é a cara da privatização no Rio de Janeiro, das privatizações no Rio de Janeiro. Sem falar em OS e outros crimes que estão sendo cometidos contra a população do Rio. Então, eu chamo a atenção para isso, porque justamente no momento do processo eleitoral, o exemplo que a gente tem é de uma postura para lá de irresponsável, uma postura de empurra com a barriga porque eu não estou nem aí. Essa é a situação que a gente está vendo no caso dos trens e foi assim, está sendo assim com as linhas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Muitas delas retiradas de circulação ou com o número de ônibus reduzido, alegando que estão tendo prejuízo. Quer dizer, negócio no Brasil, capitalismo no Brasil é assim, ou tem lucro ou não vou seguir adiante. E dane-se, o serviço é um serviço público, dane-se, paciência, vocês que se lasquem. E a população
está jogada, está largada as traças, sem que exista uma presença clara, não é uma intervenção clara do poder público nesse caso. Falando um pouco agora sobre a situação da violência policial aqui no estado, Henrique, nós temos alguns números nada animadores. O Observatório da Segurança do Rio de Janeiro verificou que as mortes decorrentes de ações policiais no mês de outubro explodiram por aqui. A polícia matou 63 pessoas no último mês em operações, o que configura um aumento de 425% em relação ao mês de setembro. O detalhe, Henrique, é que ainda há uma determinação do STF suspendendo operações em favelas durante a pandemia. O governo do Rio estaria desrespeitando a Suprema Corte, Henrique. O que é que levou a esse aumento exorbitante no número de mortes pelas forças de segurança aqui no estado? Olha, Anderson, eu não sou especialista nessa área de segurança pública. Como todo carioca, fluminense, eu tento dar os pitacos, né, a partir de observações, não só da avaliação dos dados, das informações que são divulgadas aí, mas também pelo que a gente observa no cotidiano. E vou lhe dizer uma coisa, quer dizer, apesar da medida do STF de tentar restringir ou reduzir essas intervenções cada vez piores realizadas pelas forças de segurança dentro das comunidades, sobretudo nas favelas, né, o que a gente tem visto nas últimas semanas dane-se, Deus dará. Não sei se a Secretaria de Segurança, se a Polícia Militar está cumprindo os protocolos que foram determinados pelo Supremo, né? Mas, ao que parece, pelo que os dados revelam, as coisas estão indo também, estão descambando para o salve-se quem puder. Já era assim e está cada vez pior. Por quê? Porque na situação de pandemia, provavelmente as ações desenvolvidas, tanto pelo tráfico de drogas quanto pelas milícias, estão cada vez mais restritas, reduzidas, porque elas exigem uma atitude de consumo, seja de drogas, seja desses serviços prestados, ou por milicianos, ou por grupos de traficantes. E como a população tem cada vez menos recursos para isso, não é, o jeito está sendo intensificar as atividades, né, em outros setores, que exigem movimentação, né, tomada de espaços, disputa de territórios. E aí as intervenções, as justificativas utilizadas para as intervenções, incursões policiais, sobretudo nas favelas, são as mais grotescas. Não, porque fomos recebidos a bala, aquela coisa que a gente já conhece, que não é novidade para ninguém aqui no Rio de Janeiro, e que acabam gerando situações como essas de volta de um número absurdo de gente morta em confrontos com a polícia militar. Não é? Agora, eu acho que isso é fruto também desse Deus dará. Né? Você não tem... A impressão que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é que não tem governo, não tem poder público. Não funciona, não existe. Então, as iniciativas são tomadas a partir não de uma estratégia pensada, seja na área da saúde, da segurança, do transporte. Não, são tomadas para responder a problemas que aparecem. Então, se intensificou a disputa entre tráfico e milícia, vamos lá e mete bala. Né? Tem problema com o trem, então a gente, né, sei lá, o que vai fazer? Porque o Estado não tem nem instrumento para intervir. Né? Você tinha antigamente a CTC, não tem mais. Né? Você não tem mais, não tem instrumento regulador. A Getransp não existe. É uma associação dos amigos das empresas de transporte, das concessionárias. Né? Vamos ser francos. Na área da saúde, vira e mexe, as OS continuam lá. Não há quem tire as OS, né, das unidades de saúde, sejam hospitais ou postos de saúde. E o que eu temo é que nós tenhamos aí, e é possível, uma tal segunda onda da pandemia de coronavírus, e nós não tenhamos aqui no Rio de Janeiro estrutura governamental capaz de ter política para reagir. É essa a situação. Para terminar, Henrique, eu gostaria de abordar com você aquele episódio do pedido de demissão do jornalista Glenn Greenwald do site The Intercept, afirmando ter sido censurado em uma matéria com denúncias contra o Joe Biden, que acabou de ser eleito presidente dos Estados Unidos nesse processo eleitoral confuso que tivemos por lá.
Nós conversamos com o Glenn aqui no programa na semana passada e ele falou a respeito desse caso, se defendeu das críticas dos editores do site e fez questão de ressaltar que o papel do jornalista não é o de defender os poderosos. Como é que você analisou essa celeuma do Glenn com o Intercept, Henrique? Olha, Anderson, como disse um amigo meu, o Glenn Greenwald, ele poderia ser cabo eleitoral de Joe Biden, ele preferiu ser jornalista. E eu levo isso muito a sério, porque eu acho que o papel da imprensa, até mesmo em circunstâncias como essa, de disputa acirrada, um processo eleitoral entre Donald Trump e o Joe Biden, fatos que acontecem e que chegam às mãos dos jornalistas, tenham eles a repercussão, possam ter eles a repercussão que tiver na sociedade, eles têm que ser apurados, não é, e publicados. Quem tem o dever de julgar os fatos, os acontecimentos, enfim, as pessoas envolvidas, é a sociedade. Não é o jornalista que tem que dizer o que a sociedade deve receber como informação. O jornalista é apenas o canal para isso. Ele é profissional para apurar, para editar, para publicar. Não é? E é muito estranha essa conduta, quer dizer, talvez mais estranha aqui no Brasil, porque essa censura foi feita pelo Intercept, não é, lá nos Estados Unidos, não Intercept Brasil, essa censura ao Glenn. A gente precisa compreender que os órgãos de comunicação dos Estados Unidos, eles se posicionam nos processos eleitorais. Eles se posicionam nos jornais, as televisões, revistas, etc. Eles dizem que candidato consideram melhor nas disputas eleitorais. O problema é que até então, isso nunca impediu a esses veículos de comunicação de seguir o trabalho cotidiano. Uma coisa é o jornal, a revista, a televisão, o rádio, ter a sua opinião. Outra coisa, não é a sua opinião influenciar aquilo que deve ou não ser publicado. Aí você vai para um campo que é dirigir, não é, o processo político, poupar, não é, alguns em detrimento de outros. Isso é um equívoco, isso é uma postura que fere completamente não só o papel do jornalista, dos meios de comunicação, mas ataca o jornalismo. E eu não tenho, aqui não é questão de idolatrar ninguém, não é eu considerar o Glenn acima de críticas, não, em absoluto. Mas acho que ele foi muito coerente, bastante coerente. Essa história do senhor Joe Biden de intervir na Ucrânia para pedir, não é, a destituição do procurador-geral daquele país é conhecida. À época ele era vice-presidente e fez isso. E usou, isso foi público e notório, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, quem cobre política internacional sabe, usou de chantagem, né? Tinha recursos aí para oferecer ao governo ucraniano em troca da destituição do procurador-geral do país. Agora, o que a gente não sabia, né, é que por trás disso poderia existir, não é, interesses outros, e que vão se revelando, não é, com o surgimento aí do personagem que é o Hunter Biden, que é filha dele, e o próprio irmão dele, que eram ligados a uma empresa que estava sendo investigada por aquele procurador-geral, né, da Ucrânia. Né, e essa empresa que tinha força, que tinha interesse não só na Ucrânia, como também na China. Então, veja só, era papel, existindo provas, ou pelo menos indícios fortes, da influência dos interesses de uma empresa ligada, onde trabalhava o filho do candidato a presidente dos Estados Unidos, e a decisão que foi tomada. Isso é ou não é material jornalístico? É. Agora, censurar esse material não é uma postura, do meu ponto de vista, correta. Então, independente do que pensa fulano, beltrano, das atitudes que deveriam ou não ser tomadas, uma delas que eu repudio completamente é a censura. Eu acho que nesse caso, em tantos outros, a censura só é um desfavor à sociedade. Henrique Acker, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Anderson, mais uma vez eu quero agradecer o convite de vocês, não é? E vamos observar aí o que vem pela frente nessa semana eleitoral em todo o país. Um grande abraço a vocês, a toda a equipe,
aos telespectadores e ao público aí da Band, tá? Um abraço para vocês. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia. Olá, querido, bom dia. Tudo bem? Satisfação estar aqui com todos vocês mais uma vez. Eu quero te agradecer, Rafael, por novamente você estar conosco aqui no Faixa Livre. Rafael, nós tivemos na última quinta-feira, finalmente, a posse do ministro Cássio Marques no Supremo Tribunal Federal, na vaga do aposentado Celso de Mello, isso depois daquela sabatina vergonhosa lá no Senado. Nós já falamos aqui sobre esse novo ministro em outras ocasiões, Rafael. Mas o que é que nós podemos esperar do Cássio Marques no STF diante de uma conjuntura tão difícil como essa que atravessamos no país, onde a Suprema Corte tem sido provocada diversas vezes para resolver embrólios criados pela política? Esse primeiro indicado do Bolsonaro deve ser fiel escudeiro do presidente lá no tribunal? Veja, essa coisa da sabatina, né, que acontece no Senado Federal relativamente aos indicados, né, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, é um procedimento que precisa ser requalificado, né? Reduzir a crítica a este procedimento à sabatina do ministro A, B ou C é olhar esse problema numa perspectiva muito redutora. A sabatina ela tem se mostrado ao longo de décadas no Brasil como uma espécie de um procedimento que coloca o indicado ali numa espécie de antessala do Supremo Tribunal Federal propriamente dito. Não é um expediente. O Senado tem funcionado ao longo de várias décadas e ao longo dos mandatos de diversos presidentes da República como uma espécie de casa de chancela das indicações, das nomeações que são levadas pelo presidente da República. Então, essa criticar a sabatina de A, B ou C é reduzir o tamanho do problema. Eu acho que este procedimento tem que ser requalificado. É preciso prever expedientes, diligências, enfim, condutas, verificações que tornem essa sabatina uma coisa real, uma coisa verdadeira, quer dizer, um momento de escrutínio, um momento de profunda análise da vida daquele que está em vias de ser ministro da mais alta corte do judiciário brasileiro. Então, eu gostaria de pontuar isso. Agora, o que esperar do novo ministro é difícil dizer, é muito difícil dizer, né? Ele é um ministro que vem da advocacia, embora ele fosse, até pouquíssimo tempo atrás, desembargador, ele virou desembargador não como um juiz de carreira, né? Mas sim na vaga do 5º Constitucional. Esse é um dado que, na minha avaliação, pode ser interessante, né? Membros do judiciário advindos da advocacia tendem a ser ali juízes um pouco mais oxigenados, juízes um pouco mais ligados em garantias, em respeito irrestrito à Carta Constitucional. Mas isso é uma percepção, isso é um dado subjetivo. Dizer o que esperar é muito difícil, é muito difícil. Se ele vai ser ou não um fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro, também só o tempo dirá. O que eu posso dizer é o seguinte: uma vez assumindo o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, se encerra qualquer tipo de compromisso, né? Essa que é a verdade. Ele é alçado a um cargo indemissível, né? Salvo em situações muito específicas, né? Caso de impeachment, que ele pode sair de lá. Então, assim, ele tem todas as garantias para poder usufruir desse cargo com independência absoluta, sem qualquer tipo de servilismo. E justiça seja feita. Eu tenho críticas, assim, enormes a diversos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, mas, de uma forma geral, vê-se eles se comportando com relativa independência relativamente ao chefe do executivo de ocasião, ou mesmo relativamente àquele ex-presidente da República que o nomeou, né? Basta ver, por exemplo, as sucessivas decisões que o ministro Fachin toma relativamente ao ex-presidente Lula. Tudo bem, o Fachin não foi nem nomeado pelo Lula, né? Foi pela Dilma, mas de um mesmo partido. Então, assim, o fato é,
colocado no Supremo Tribunal Federal, o sujeito goza de todas as garantias, prerrogativas, independência necessária para desempenhar o seu cargo de forma a não permitir que fatores externos à lei e à própria Constituição da República interfiram no trabalho dele. É isso que eu espero, né? Mas fazer previsões nesse momento é um pouco temerário. Um dos temas que o novo ministro da Suprema Corte deve enfrentar, Rafael, é aquele caso da vacinação obrigatória contra a Covid-19 que o presidente Jair Bolsonaro já descartou. Há uma tese que diz respeito à adoção de restrições contra quem não aceitar ser imunizado, ao invés de impor a vacinação. Esse me parece ser um caso inédito para o judiciário debater aqui no país, Rafael, mas é apenas um retrato do caos administrativo que o Brasil atravessa. Como é que você analisa esse caso? É viável se estabelecer determinadas sanções a quem se negar ser vacinado, Rafael? Penso que sim, penso que é perfeitamente viável estabelecer algum tipo de sanção ou impedir o acesso a um determinado benefício, ou impedir o acesso a um determinado, a um determinado serviço público estatal àquelas pessoas que se recusarem a se vacinar, né? De fato, também acho essa discussão muito bizarra, né? Antes de qualquer coisa, esse debate sobre a obrigatoriedade da vacina é um debate absolutamente bizarro e eu diria mais do que bizarro, é um debate medieval, né? Não faz o menor sentido que, tendo uma vacina disponível no mundo e assim reconhecido como uma vacina segura e eficiente pelos organismos internacionais e nacionais ligados à área de saúde, não faz sentido nenhum que ele não seja um procedimento, que a vacinação não seja um procedimento absolutamente universal e, por que não dizer, de certa forma, obrigatório, né? O sentido da vacina é justamente a imunização coletiva, né? A partir do momento que um determinado grupo social ou uma quantidade muito expressiva de pessoas se recusa a se vacinar, a lógica da imunização coletiva ela perde um pouco o sentido. E a própria vacina em si também perde o sentido. Então, é medieval esse debate. A gente parece que voltou mesmo à Alta Idade Média, à Baixa Idade Média, e está ali discutindo, não sei, astrologia. É uma coisa muito, muito difícil de qualificar. Agora, voltando à tua pergunta de forma muito objetiva, acho sim que algum universo de sanções ou de algum universo aí, algum procedimento, algum expediente que acabe restringindo benefícios, é perfeitamente possível. E a gente já vê isso acontecer no Brasil, né, em outras áreas, né? O Bolsa Família, por exemplo, exige da família que o recebe uma série de comprovações relativamente à presença daquela criança em unidades escolares, enfim, a vacinação, uma série de coisas. Então, eu não vejo por que não poder aplicar restrições da mesma natureza por conta da vacina. Agora, é claro que a gente só pode também cogitar de qualquer tipo de restrição, por mais brando que seja, a partir do momento que a vacina estiver absolutamente disponível para absolutamente toda a população brasileira. Não é possível cogitar de uma restrição enquanto a vacinação ainda estiver naquelas fases preliminares, né? Cogita-se que, num primeiro momento, sejam vacinados só pessoas da população de risco, depois só o pessoal da área de saúde, enfim. Então, é claro que qualquer tipo de restrição só pode ser pensado quando a vacina estiver disponível para todo brasileiro do Oiapoque ao Chuí. Mudando de assunto, Rafael, o Tribunal Misto Especial que discute o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu por unanimidade, na última quinta, dar prosseguimento ao processo. Eles determinaram também que o político deve deixar o Palácio Laranjeiras, residência oficial da prefeitura, até o parecer final deste caso e que seu salário seja reduzido em 1/3. O processo agora seguirá para a tomada de depoimentos e coleta de provas. Essas medidas tomadas pelo Tribunal Misto, formado por deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, são plausíveis na sua opinião, Rafael? Bom, eu acho que sim, acho que sejam medidas, cogitáveis, né, vamos dizer assim, só que igualmente passíveis de debate, né, igualmente passíveis de reflexão, porque, de fato, existe um campo normativo muito lacunoso sobre esse procedimento de impeachment de governadores de Estado. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela fala muito pouco sobre isso, e a gente acaba se escorando ali no que diz a Lei 1079 de 1950, né, que é a lei que define os crimes de responsabilidade,
e na interpretação do Supremo Tribunal Federal Brasileiro acerca dessa lei, enfim, de normas que regem que já regeram os procedimentos de impeachment que a gente teve no Brasil, notadamente do ex-presidente Fernando Collor e da ex-presidente Dilma. Então, existe um vácuo normativo, um espaço que permite que as situações sejam analisadas caso a caso. Eu não conheço o processo profundamente, mas pelo que li na imprensa, foi uma deliberação do relator acatada pela maioria do tribunal misto, né? Essa sugestão de que ele tivesse o salário dele reduzido aí na ordem de 1/3 e que saísse do Palácio das Laranjeiras. Eu penso que é plausível, porque os vencimentos, eles guardam ali uma certa relação de proporcionalidade com o trabalho que vem sendo desempenhado por aquele agente público estatal. Né? E nesse momento o governador não está desempenhando trabalho nenhum, porque ele está afastado, né? Embora o afastamento seja ainda um afastamento temporário, né? A comissão ainda vai, o Tribunal Misto ainda vai ter que se manifestar definitivamente acerca desse afastamento, mas por hora ele está afastado, portanto não está trabalhando, então é um pouco razoável. Agora, a gente também encontra paralelos em outros poderes da República, notadamente no Poder Judiciário, de situações em que juízes também afastados continuam recebendo. Né? Então, assim, eu acho que dá para debater, dá para discutir, não vejo excrescência na indicação de uma posição, tampouco de outra. Ao mesmo raciocínio de respeito à ocupação do Palácio, quer dizer, o Palácio é um espaço que serve ao governador em exercício, né? Ele não está em exercício, enfim, a própria localização geográfica do Palácio, todos os serviços que são oferecidos para o governador, de segurança e tudo mais, eles atendem ali a uma lógica que tem a ver com a circunstância do governador estar no exercício do seu mandato. Então, se ele não está, eu acho que também é plausível que ele desocupe aquele espaço. Então, agora, tem um ponto aí desse processo que tem me incomodado, enfim, um pouco, que é o seguinte, né? O Witzel foi, de todos os governadores que o estado do Rio já teve, aquele que, desde o primeiro momento, pronunciou e assumiu uma política na área de segurança pública perigosíssima e não só cumpriu, não só prometeu essa política, como realmente a executou. A política de Wilson Witzel na área de segurança pública foi absolutamente desastrosa, sobretudo no que diz respeito ao desprezo pelas vidas humanas e a um certo incentivo a que policiais civis e militares, no exercício das suas funções, executassem pessoas, né? Eu gostaria muito que isso tivesse sido levado ao debate no processo de afastamento do governador, sinceramente. Isso é algo que falaria muito acerca da nossa maturidade democrática, né? E, salvo engano meu, isso não aconteceu. O Witzel está sendo afastado, talvez com muita justiça, em razão de irregularidades cometidas em outros campos, né? Notadamente na área da saúde. Mas eu gostaria muito de ver um debate no parlamento e pelo Tribunal Misto acerca desse conjunto de medidas de expediente que o governador adotou relativamente à sua política de segurança pública. É uma pena que a gente não tenha aproveitado essa oportunidade para debater isso também. Outra decisão importante que nós tivemos na última semana, Rafael, foi aquela denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro, naquele escândalo das rachadinhas no seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa aqui no Rio. Além dele, o ex-assessor Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram acusadas de participarem do esquema de desvio de recursos. Essa denúncia já havia sido anunciada semanas atrás, mas acabou sendo concretizada apenas na quarta-feira passada. O fato novo nessa história, Rafael, foi a divulgação daquele depoimento de uma ex-assessora do gabinete do Flávio, a Luísa Souza Paz, admitindo ter participado do esquema. Ela chegou a apresentar extratos bancários que comprovam o repasse entre 2011 e 2017 de cerca de R$160 mil ao Fabrício Queiroz. Ela disse que tinha de devolver quase 90% do seu salário ao mandato do filho do presidente, além de valores referentes a férias, 13º, vale alimentação e até mesmo o que era devolvido pela Receita Federal na restituição do imposto de renda. Evidentemente, são acusações muito graves, Rafael. Como é que fica a situação do Flávio Bolsonaro nesse episódio? Bom, eu acho que fica numa situação realmente delicada, né? Mais delicada do que aquela que ele se encontrava antes. Muito embora eu não conheça esses autos, né? Não conheça esse processo, não atue no caso, o fato é que uma coisa é você ter uma prova testemunhal isolada.
Não que a prova testemunhal não seja suficiente para embasar uma eventual sentença condenatória. Mas outra coisa completamente diferente, que muda bastante o curso do processo e a própria, expectativa relativamente ao seu desfecho, é o fato de você ter somado à prova testemunhal provas documentais que corroborem aquilo que a testemunha está falando, né? Então, se essa narrativa que está sendo trazida aos autos por essa ex-assessora tiver correspondência em documentos, em extratos bancários, em movimentações financeiras, isso tudo é evidentemente rastreável, né, com relativa facilidade, a gente tem uma situação aí bastante complicada, né? Agora, a gente não pode esquecer que se trata, né, de um senador da República, cujo pai é presidente da República. Isso tudo joga em seu favor, pelo menos nesse momento, né? Pelo menos no momento em que o bolsonarismo ainda é uma força política muito presente, muito intensa, muito atuante, no momento em que o Bolsonaro ainda dispõe de níveis de aprovação popular bastante consistentes. Num momento como esse, realmente não é fácil você criminalizar aliados, enfim, dessa liderança, e muito menos seu próprio filho, né, o seu filho primogênito. Então, eu vejo isso, enfim, com uma certa cautela. É difícil avaliar com precisão os desdobramentos de uma ação que envolve o centro do poder da República Brasileira. Mas, sem dúvida, as novidades trazidas pela mídia essa semana parecem que tornam as coisas um pouco mais graves, né, do que a gente supunha que fossem. Outro integrante da família Bolsonaro que enfrenta problemas é o próprio presidente, Rafael. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, liberou para julgamento a ação que pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão por irregularidades nas eleições presidenciais, por conta da contratação daqueles disparos em massa por aplicativos de troca de mensagens em denúncia feita pela coligação PDT-Avante. Agora falta o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pautar o tema para a apreciação do plenário. Nós também já dialogamos a respeito desse caso aqui no programa, Rafael. Sabemos que não é nada fácil o tribunal caçar uma chapa por algum tipo de irregularidade. Mas eu queria saber de você, ainda que não haja o costume de se tomar esse tipo de decisão, o que pode influenciar o julgamento dos ministros do TSE, Rafael? A conjuntura política pode ter algum tipo de peso nessa apreciação, ou você acredita em uma decisão estritamente técnica? Não acredito numa decisão estritamente técnica. Acho que a conjuntura política exerce um peso fundamental nesse tipo de julgamento, na análise desse tipo de processo. Como eu já tive a oportunidade aqui algumas vezes de conversar com a nossa audiência qualificada, há de se reconhecer que a vitória de Bolsonaro no último pleito foi uma vitória legítima. Ganhou com uma diferença bastante consistente de votos relativamente ao segundo colocado. Portanto, ainda que esses disparos em massa eventualmente tenham exercido alguma influência no processo eleitoral, não é fácil atribuir a esses disparos em massa o condão, a capacidade, a potência de influenciar no resultado ao ponto de ter sido determinante para a vitória de Jair Bolsonaro. Isso é uma conta difícil de fazer. E, enfim, quem acompanha o processo eleitoral de perto sabe muito bem que o Brasil, naquele momento, foi tomado por uma onda conservadora de direita, extrema-direita, que acabou desaguando naquela votação tão estrondosa que o Bolsonaro recebeu, em detrimento do Fernando Haddad, segundo colocado. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, quer dizer, realmente entregar esse tipo de decisão para o Poder Judiciário, como eu também já tive oportunidade de comentar aqui, não é um expediente muito saudável, e eu diria que não é um expediente muito democrático. Salvo situações de fraude muito evidente, salvo situações de irregularidade, de ilegalidade, assim, absolutamente eloquentes, inquestionáveis, não é bom que o Judiciário interfira no processo eleitoral.
né? Já basta o fato de que é o próprio judiciário quem organiza as eleições, né? Se além disso eles ainda interferirem no processo ao ponto de dizer quem pode permanecer no poder e quem não pode, isso é uma subversão do processo democrático, né? Estou longe de ser um apoiador de Jair Bolsonaro, estou muito longe de ter qualquer tipo de entusiasmo com a linha política e ideológica que ele defende. Agora, a gente vive numa democracia limitada, uma democracia de corte liberal, com todas as dificuldades inerentes a esse modelo, mas é um modelo que tem que ser preservado, né? Enfim, não havendo coisa melhor, é um modelo que tem que ser preservado. Então, agora, respondendo objetivamente à tua pergunta, eu acho que tudo vai depender, claro, a conjuntura política vai ser decisiva. Supor que tribunais de cúpula julguem numa perspectiva exclusivamente técnica é ingênuo. Nenhum tribunal de cúpula do país julga uma causa de repercussão política nacional inegável como essa sem uma filtragem política. Eles têm sempre uma filtragem política. Então não acho que vai ser diferente nesse julgamento, tá? Eu gostaria agora, Rafael, de abordar um episódio estarrecedor, que foi a absolvição do empresário André de Camargo Aranha pelo crime de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer. Eu não vou entrar em detalhes desse caso porque eu acho que já é de conhecimento de todos. Tamanha repercussão que aquela decisão inacreditável da Justiça de Santa Catarina tomou, a invenção daquele tipo penal de estupro culposo, a atuação repugnante do advogado de acusação humilhando a jovem, enfim. Primeiro eu queria saber como você analisa todo esse episódio que mobilizou o país, Rafael. Olha, eu faço uma análise desse episódio muito restrita, né? Até por razões éticas, realmente não quero tratar do mérito, né? Daquilo que, enfim, restou decidido em sede de sentença condenatória e da própria, enfim, do próprio revolvimento da matéria fático-probatória que antecedeu aquela decisão. Eu acho que isso quem tem que cuidar disso com a profundidade que isso merece são os atores daquele processo, né, que, salvo engano, nesse momento se encontram no tribunal para reanálise da sentença absolutória. Agora, o que choca, né, em absoluto ali nesse caso, e eu me sinto razoavelmente tranquilo para emitir comentários acerca disso, é de fato o que foi aquele circo de horrores, né, daquela audiência. Realmente aquela audiência, enfim, o comportamento daqueles atores, né, pelo menos naquele momento específico em que a vítima, a suposta vítima, enfim, do crime estava depondo em juízo, aquilo ali é uma coisa que está muito em sintonia com um sistema judiciário baseado nos limites ali do patriarcado, da misoginia, do machismo. Aquilo é muito lamentável, né? Você ter uma mulher sentada ali para colaborar com a justiça, né? Fique claro, ela na condição de vítima, ela está ali para colaborar com a justiça, ela nem de longe ela estava no papel de acusada, e ser tratada como se a acusada fosse. É muito sério, quer dizer, não se espera do Poder Judiciário, quer dizer, não se deve esperar, não se pode esperar do Poder Judiciário uma posição passiva, né, e até certo ponto omissa, como foi a que a gente observou. Era preciso que o advogado, sobretudo, recebesse intervenções muito duras, né, imediatas das pessoas, de quem estava conduzindo aquela audiência, na perspectiva de proteger a Mariana, porque independentemente do conteúdo da prova, independentemente se ela é uma vítima real ou se ela é uma suposta vítima, independentemente do acerto ou do erro da decisão absolutória, o fato é que todas as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, mais ainda mulheres que se sentam na frente de juízes para tratar de crimes contra a dignidade sexual. Quer dizer, é um tema muito delicado, é um tema que enfim, mexe, né, de forma muito intensa com o psicológico das pessoas e que merece ali um tratamento, no mínimo, respeitoso. E evidentemente que isso parece que faltou, né, ali naquele coisa. Então, mas que esse episódio leve o Brasil, né, a refletir sobre os contornos do seu poder judiciário, né? Eu acho que isso é que é importante.
né? Um poder classista, um poder machista, um poder que emite decisões na perspectiva de proteger os seus e de atacar os outros, né? E a mulher ali é vista como outro, a mulher ali é vista como alguém que está atrapalhando, como alguém que está incomodando o processo. Isso é realmente inadmissível. Então, a única coisa que eu espero efetivamente é que esse episódio nos leve a uma reflexão mais robusta acerca do papel e dos limites do Poder Judiciário na nossa democracia. Rafael Borges, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana e um forte abraço. Maravilha, sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre temas de momento, temas instigantes e, enfim, que balançam aí o noticiário. Sobretudo para aquelas pessoas que se preocupam, né, com a defesa da trincheira do Estado Democrático de Direito. Satisfação muito grande. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o advogado, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, a OAB-RJ, Rafael Borges. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor adjunto de Política Internacional no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia! Bom dia, Anderson. Para mim é sempre um prazer grande conversar com vocês e com os ouvintes do Faixa Livre. Paulo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Paulo, esse processo eleitoral nos Estados Unidos, apesar de teoricamente estar definido com a vitória do Joe Biden nas urnas e também no colégio eleitoral, parece que ainda está longe de terminar. O Donald Trump prometeu levar o resultado do pleito às últimas consequências, recorrendo à Suprema Corte, exigindo a recontagem dos votos. Ele chegou até a anunciar a sua vitória no dia seguinte ao encerramento da votação, na última quarta-feira. A campanha do atual presidente foi derrotada em 2 ações judiciais na Geórgia e em Michigan por falta de provas. Ou seja, a situação segue tensa lá nos Estados Unidos, algo que já estava no radar, Paulo. Como é que você analisa todo esse processo até agora? Anderson, já prevíamos isso de alguma maneira, né? Já nos últimos meses o presidente Donald Trump já vinha dizendo, né, que poderia judicializar as eleições, né? Já vinha criticando fortemente a votação pelo correio. Então essas declarações dele, né, no momento, né, em que a apuração, né, claramente se inclina para o Biden, né, e aponta para uma vitória do candidato democrata, né? Essa posição do Trump de não reconhecer a derrota não chega a surpreender, né, na verdade. Agora, o caminho dele, né, para judicializar não é de todo simples, Anderson, né? Vale dizer que o recurso à Suprema Corte não é direto, não é imediato, tampouco é rápido. Então, evidentemente que primeiro, né, tem que haver a decisão de algum juiz local, né? A partir daí funcionam os tribunais de apelação dos estados, e só depois, né, que a Suprema Corte pode entrar em cena, né? Se a gente lembra do episódio de 2000, né, da campanha presidencial de 2000 entre o Al Gore, né, democrata, e o George W. Bush, republicano, né, e todo aquele imbróglio, né, relativo à contagem dos votos na Flórida, a Suprema Corte americana demorou um mês, né, para entrar em cena. Então não é algo simples e direto, né? Mas, enfim, certamente veremos algum tipo de embate, sim, judicial, né? Já vimos, né, nestes últimos dias, depois do encerramento da votação na terça-feira, alguns pedidos, né, no mínimo questionáveis e controversos do presidente, né, para suspender a votação em alguns estados, etc., ou para recontar em outros, né, como no Wisconsin. De todos modos, é um cenário confuso, é um cenário incerto ainda, e poderemos ter confusão ainda nas próximas semanas, né? Mas nada que surpreenda significativamente. Agora, o que fica bastante claro, né, é que é uma eleição que segue, né, naturalmente suas regras muito singulares, né? Os estados definem suas próprias regras na hora de votar. Então vimos, por exemplo,
o estado da Pensilvânia, né, permitindo, né, que cédulas de votação chegassem depois do encerramento da votação na terça-feira, até 3 dias depois, né, isso é uma regra própria do estado da Pensilvânia, né. Então cada estado tem suas regras, mas o importante, claro, é que se sigam as regras, né, e que todo voto seja contabilizado, evidentemente, né, pelo bem da democracia norte-americana, né. Não há, de fato, qualquer motivo ou justificativa plausível para que se deixem de contar alguns votos, né, prejudicando, evidentemente, né, a participação política, os direitos políticos de determinados eleitores, né. E te surpreendeu o resultado das eleições em algum estado, Paulo? A apuração seguiu as expectativas ou houve algo fora da curva que tenha chamado a sua atenção? Bom, com relação ao resultado, né, das eleições, não surpreende tanto, né? Em 2020, as pesquisas eleitorais não ficaram muito distantes daquilo que está sendo apurado nas urnas, né? Talvez com a diferença mais flagrante da Flórida, né, onde muitas pesquisas davam a vitória para o Biden, né, mas claro, dentro ainda da margem de erro. A possível virada, né, do Biden, a possível vitória do Biden no Texas, né, não se concretiza, mas as pesquisas confirmavam, né, a vitória do Biden, né, no Midwest, no meio oeste americano, né, em Wisconsin, Michigan. E isso de fato, né, está sendo devidamente confirmado, né, com a apuração. A própria vitória na Pensilvânia, né, agora já o Biden tendo virado, né, também, né, confirma o que as pesquisas indicavam. Geórgia da mesma forma. Então, nada que surpreenda muito, né? Eu acho que o que ficou mais claro, né, isso de alguma maneira surpreende um pouco, né, é como o eleitorado latino aumentou o seu apoio ao presidente Donald Trump, né, tanto no Texas quanto na Flórida, né, vimos os latinos aumentando o seu apoio ao presidente, e a estratégia do Partido Republicano funciona muito bem nesse estado, né, na Flórida muito especialmente, né, em que se caracterizaram, né, os candidatos democratas e o próprio candidato à presidência Joe Biden como candidatos socialistas, né. E para muitos dos latinos que vivem, né, na Flórida, isso assusta muito, né, porque são cubanos, são venezuelanos, né, ou mesmo de outras nacionalidades, né, centro-americanos, por exemplo, e sempre que se taxa alguém de socialista, né, isso provoca uma resistência, uma reação, né, desses migrantes latinos, né, que acabam por conta disso optando pelo Partido Republicano. Então foi uma estratégia, né, bastante interessante do Partido Republicano que funcionou na Flórida. Então esse aumento do voto latino ao Trump, né, apesar das posturas preconceituosas do presidente em relação aos latinos, né, apesar, né, de ter deportado um número muito importante de migrantes latinos, né, vindo sobretudo da América Central, né, El Salvador, Honduras, apesar dessa posição, né, questionável do presidente em relação aos latinos, o aumento do apoio nesse grupo a ele foi importante, embora evidentemente, né, quando falamos de latinos, nós estamos falando de um todo coeso e uniforme, Anderson, né? É claro que há diferenças, né, se pegarmos, por exemplo, o grupo de porto-riquenhos, né, que conseguiu votar, que reside nos Estados Unidos, né, eles se inclinaram mais para o Partido Democrata, né. Então, claro que não há uma uniformidade de voto latino, né, mas alguns grupos aumentaram o seu apoio, aí, claro, muito especialmente cubanos e venezuelanos, né, que já tem uma inclinação mais tradicional pelo Partido Republicano, mas outros também, né, colombianos, centro-americanos, também aumentaram o seu apoio ao presidente Donald Trump, né, o que de alguma maneira chama atenção, justamente porque são grupos muito afetados pela posição do presidente. Os latinos, de um modo geral, né, eles sofrem posições preconceituosas do presidente Donald Trump. Então isso sim chamou a atenção. E também, né, o fato de o Biden ter sido ajudado pelo voto branco, né, no meio oeste americano, né, que é um eleitor mais identificado com o Trump, via de regra, né, inclusive, né, entre os brancos com menor qualificação, né, sem diploma universitário. Então houve um aumento do apoio do eleitorado branco ao Joe Biden, o candidato democrata. Isso também chama um pouco a atenção, porque é um eleitorado, né, que há 4 anos se identificou muito fortemente com o Trump, levando a vitória no chamado Blue Wall, né, nesse muro azul da Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, né, e agora o Biden conseguiu levar esses estados.
Fato é, Paulo, que essas eleições mostram uma enorme divisão política lá nos Estados Unidos. A vitória de Joe Biden se deu por uma margem de votos muito pequena na maioria dos estados e há uma série de protestos pós-eleições pelas ruas do país. Essa polarização entre democratas e republicanos parece que tem se ampliado nos últimos anos, Paulo. Você analisa isso como algo natural ou algum fenômeno específico provocou esse acirramento recente da política lá nos Estados Unidos? É uma polarização, né, muito própria de um país que vive, né, sob uma lógica eminentemente bipartidária e que nos últimos tempos, né, tem revelado posições mais extremas, né, de ambos os lados, né. Então há um entendimento da parte, né, dos apoiadores republicanos, né, de que o Partido Democrata caminhou muito à esquerda, e há uma percepção da parte dos democratas de que o Partido Republicano caminhou muito à direita, né? Então é como se os dois partidos tivessem se afastado ainda mais ao longo dos últimos tempos, né, com uma caminhada à esquerda dos azuis e uma caminhada à direita dos vermelhos, dos republicanos, né? E de fato há no Partido Democrata algumas posições mais à esquerda, né, como a do Bernie Sanders, né, nem me parece que o Joe Biden, né, de fato signifique, né, uma guinada muito forte à esquerda, não. Mas enfim, essa é a percepção que se tem dentro dos apoiadores de ambos os partidos, né? Então é como se eles identificassem um outro partido cada vez mais distante dos seus ideais, dos seus anseios, das suas expectativas, e o gap entre os dois eleitorados acaba se acentuando, né? O próprio Trump, de alguma maneira, contribuiu muito, né, para esse aprofundamento das diferenças, dos desencontros, né? Uma retórica muito agressiva, muito histriônica, muito preconceituosa, fazendo acusações muito pesadas, né, contra o Partido Democrata, né, como eu já comentei, né, acusando os candidatos democratas de serem socialistas, né, o que é um tabu enorme nos Estados Unidos, né, e assusta a classe média americana típica, né, o que teria feito com que, né, o eleitorado republicano se afastasse ainda mais dos democratas, tidos de alguma maneira como socialistas, conforme as acusações do presidente, né. Então o governo Trump, ele ajudou a aprofundar essa divisão entre os dois partidos, e sim, né, o clima é um clima, né, de hostilidade, né, as diferenças, os encontros que sempre existiram, né, se tornaram mais agudas, podemos dizer, nos últimos anos, sim, né, uma percepção correta, Anderson, né, resta saber, né, se um eventual governo de Joe Biden de fato será um governo de união, né, como ele tem dito, né, e tem pregado, de que vai buscar de alguma maneira unir, né, os Estados Unidos, né, pouco importa se eleitorado democrata ou republicano, né, tem que se unir, né, sob a presidência norte-americana, né, com os interesses comuns do Estado norte-americano sendo promovidos e buscados. Nós chegamos a abordar aqui em uma entrevista anterior, Paulo, o papel da Suprema Corte nesse processo eleitoral dos Estados Unidos. O Donald Trump indicou a Amy Barrett recentemente. Nós temos uma maioria de juízes conservadores. Você acredita que a Suprema Corte deve se portar em obediência à legislação estadunidense, ou é possível que nós tenhamos algum tipo de interpretação torpe, única e exclusivamente para favorecer o candidato republicano? Você acredita em um golpe nesta que é tida como a maior democracia do mundo, Paulo? Bom, Anderson, com a escolha da Amy Barrett, né, recentemente, passamos a ter uma diferença ainda maior dentro da Suprema Corte americana, né, passamos a ter um 6-3, né, 6 juízes conservadores e 3 ditos progressistas, né. Mas eu não acredito, de fato, que a Suprema Corte, né, ela vá favorecer, né, ou embasar, né, qualquer tentativa de virada de mesa, né, na hipótese, na eventualidade de uma vitória do Biden, né. Não consigo enxergar a Suprema Corte americana, né, fundamentando um golpe, digamos assim, nas eleições, né, ou contra o resultado das urnas, não. Já vimos, inclusive, né, integrantes conservadores da corte, né, como John Roberts, né, discordando, né, de alguns colegas conservadores, né, que pareceriam estar inclinados, né, de fato a adotar decisões para lá de controvérsias, né. Eu acho que em alguns momentos, né, o juiz da Suprema Corte ele deixa de lado seu estereótipo, né, como conservador ou progressista, em favor de uma defesa da própria instituição, né, a instituição da Suprema Corte, a instituição da democracia dos Estados Unidos.
E é nisso que temos que acreditar, né? Quer dizer, mesmo na hipótese das eleições de 2020 chegarem à Suprema Corte, que, como eu comentei, não é um caminho fácil nem rápido, né? A expectativa que eu particularmente tenho é de acreditar, né, que o juiz tomará uma decisão em conformidade com as leis norte-americanas, né, com a Constituição dos Estados Unidos, né, levando em consideração também, né, a autonomia dos estados, né, na hora de definirem os seus pleitos eleitorais e os critérios de votação. Eu acho que tudo isso deverá ser levado em consideração. Não vejo, de fato, a Suprema Corte, pelo menos não no seu todo. Um ou outro juiz talvez sim, né, assume essa postura mais vergonhosa, mas eu não costumo ver, eu não consigo ver, sinceramente, Anderson, a Suprema Corte como um todo se inclinando para uma decisão, né, no final, que atente contra a legislação norte-americana, a Constituição do país, né, ou mesmo, né, a Constituição dos estados que o compõem, não. E como é que você observa a atuação dos observadores da Organização dos Estados Americanos, a OEA, nessas eleições estadunidenses, Paulo? Está muito claro que o Donald Trump está tentando esticar a corda para provocar algum tipo de comoção popular que venha legitimar um golpe nessas eleições. Não faltaria uma posição mais firme da OEA, neste caso, do pleito dos Estados Unidos? Em países da periferia aqui da América do Sul, como a Bolívia, a Venezuela, a atuação da OEA é completamente diferente dessa que eles estão tendo lá nos Estados Unidos, Paulo. Bom, Anderson, a OEA, ela vem nos frustrando, né, muito significativamente desde a sua criação, né, em 48 pelo Pacto de Bogotá, né. Ela teve uma posição vergonhosa durante toda a Guerra Fria, né, como um fantoche na mão dos Estados Unidos. No pós-Guerra Fria, em alguns momentos, né, parecia de fato que a OEA conseguiria atuar com uma maior autonomia e descolada um pouco dos interesses de Washington. Mas agora, né, sob a presidência do Luiz Almagro, né, do Uruguai Luiz Almagro, temos visto a OEA de fato assumindo posições muito delicadas e questionáveis, né, se intrometendo de fato em pleitos eleitorais latino-americanos, né, emitindo um relatório também para lá de controverso no ano passado, quando as eleições na Bolívia, apontando para fraude, ou para a possibilidade de fraude nas eleições, né. É um relatório que hoje já vem sendo questionado por muitos especialistas, né, entendendo que foi um relatório precipitado e sem a devida fundamentação. E aquele relatório foi determinante, né, para a saída do Morales, do modo como foi, né, muito estranha, né, praticamente um golpe contra o presidente Evo Morales. Então sim, vemos uma OEA assumindo posições complicadas, né, que não ajudam de fato na estabilização política, né, ou na tranquilidade democrática no espaço das Américas. E com os Estados Unidos, evidentemente que é diferente pelo peso que a gente tem na OEA, né, não custa lembrar que a sede da OEA fica em Washington, nos Estados Unidos, né, e é um país que tem uma enorme influência, né, dentro da organização dos Estados Americanos. Então, claro que os observadores da OEA são muito mais cuidadosos, né, antes de emitirem qualquer tipo de declaração que coloque em xeque ou coloque em dúvida a maturidade democrática dos Estados Unidos, né. Então, de alguma maneira, podemos dizer que sim, né, que a OEA tem atuado, né, com base em dois pesos, duas medidas, sendo muito rigorosa, né, e muito indelicada, né, com países latino-americanos, né, onde parece haver um desprezo, né, e um não reconhecimento de uma maturidade democrática. Com os Estados Unidos não, é um cuidado enorme, né, e uma falta de disposição dos observadores de fazerem qualquer crítica maior. É bem verdade, né, que de alguma maneira a legislação vem sendo seguida dentro dos Estados Unidos, né, na apuração dos distintos estados, mas a posição do presidente é vergonhosa e atenta contra a democracia, e alguma declaração deveria ter sido feita nesse sentido, né, por observadores da OEA. Né. Como eu acho também, né, que os grandes caciques do Partido Republicano deveriam ter ido a público censurar, né, explicitamente o discurso deplorável do presidente, né, se considerando vencedor, né, e enfim, as declarações que fez a posteriori, colocando em xeque a lisura do pleito e do processo eleitoral, né. Então, se ninguém do Partido Republicano fez esse chamado, a OEA poderia ter feito e não o fez. Depois de todo esse imbróglio que está acontecendo lá nos Estados Unidos, Paulo, você observa a possibilidade de mudança no processo eleitoral?
A adoção do voto direto para a escolha do presidente, a utilização de urnas eletrônicas, o fim desses votos por correspondência. Há espaço para uma alteração na forma de se eleger políticos por lá? Anderson, eu acho muito improvável, né, uma mudança, né, no processo eleitoral nos Estados Unidos, né. O modo como vemos as eleições, né, tem suas bases lá nas origens da democracia norte-americana, né, nas preferências dos founding fathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, né. A lógica do colégio eleitoral era um pouco por isso, né, porque eles entendiam que apenas uma elite poderia escolher o presidente, né, em uma votação naturalmente mais indireta, né, uma democracia menos direta nesse caso. Então, vem desde então, né, podemos dizer, né, esse modelo, né, de escolha que para nós brasileiros nos parece estranho e confuso, né, e de certa forma, de alguma maneira, é mesmo. O voto pelo correio, né, é uma prerrogativa que, embora já existisse, né, ela ganhou maior fôlego este ano, né, por conta aí da pandemia do coronavírus. Enfim, eu não vejo possibilidade de uma grande mudança, não, né, apesar de todas as confusões que temos visto aí nas eleições de 2020, sobretudo pelos questionamentos que o Trump tem feito, porque, repito, né, são confusões muitas vezes sem a devida fundamentação, né, porque estava tudo escrito, eram regras definidas, né, ao amparo ou da Constituição dos Estados ou das decisões judiciais, né, dos tribunais dos Estados, né, acerca do modo como os eleitores poderiam votar à distância, por correspondência, o voto antecipado dos eleitores, né, até quantos dias poderiam ser enviados ou recebidos as cédulas, tudo isso estava escrito em regras, né, mas claro, causa uma certa confusão, muitas vezes, sobretudo quando temos o próprio presidente candidato à reeleição colocando lenha na fogueira, né. Espaço para mudança sempre existe, Anderson, né? Mas eu não acho que seja um caminho fácil, né? Acho que tende a provocar muita resistência, né? E dificilmente conseguirá, né, o apoio necessário, né, para uma grande mudança no modo como as eleições são conduzidas nos Estados Unidos, né? Eu não acredito, não, né? Acho que veremos daqui a 4 anos, né, um modelo muito semelhante, se não idêntico ao que temos agora em curso por lá. Alguns analistas têm dito que, mesmo com a derrota do atual presidente nas eleições, o trumpismo continuará vivo nos Estados Unidos. Você concorda com essa avaliação, Paulo? A saída do Donald Trump da Casa Branca não representa uma derrota completa do candidato republicano? Bom, o fato é que o trumpismo, né, deixa uma marca nos Estados Unidos, né, mesmo a derrota do presidente, né, a sua não reeleição, deixa uma marca, né, o Trump, ele deu uma sacudida no Partido Republicano, era alguém que não fazia parte do establishment do Partido Republicano, né, e que, enfim, acabou de alguma maneira, né, sendo engolido, né, tiveram que engoli-lo, né, claramente ao longo desses 4 anos, né, o que fez com que muitas de suas posições acabassem de fato ganhando apoiadores, né, e de alguma forma deitando raízes, sim, né, entre determinados grupos do Partido Republicano e entre muitos apoiadores do Partido Republicano, né, esse é o dado mais importante. Então, né, um futuro candidato republicano, né, à presidência dos Estados Unidos, né, não poderá descartar, evidentemente, esse eleitorado trumpista que se identificou não só com os ideais republicanos, mas com os ideais, com as falas, com a retórica histriônica excessiva, por vezes, do próprio Donald Trump, né. Então, sim, eu entendo que a derrota do Trump não enterra o trumpismo. Os eleitores do Trump, né, que se identificaram com o presidente, com a sua fala, com a sua retórica, né, com os seus excessos, com o seu histrionismo, terão que ser levados em consideração pelo Partido Republicano daqui para frente e por qualquer candidato, evidentemente, do Partido Republicano, né. Então, não vejo o trumpismo morto, não, né, apesar de todos os seus equívocos. Não vejo o trumpismo como um fenômeno, uma bandeira política a ser descartada daqui para frente, mesmo com a derrota do presidente. E é uma derrota muito por conta da conjuntura que vivemos, né? Dificilmente o Trump perderia as eleições, né? Claro que isso é uma especulação, mas dificilmente ele perderia as eleições se a economia americana continuasse bem como estava até janeiro, até a pré-pandemia, né? A dimensão econômica tem um peso muito grande sempre nas eleições, né? Mas, de todos os modos, sim, né, o trumpismo é um fenômeno que tende a continuar vivo e os republicanos deverão levar isso em consideração. Paulo, como é que o Jair Bolsonaro vai lidar com Joe Biden na presidência dos Estados Unidos?
O ex-capitão do Exército disse que ligaria para o candidato vencedor para parabenizá-lo, em uma ação absolutamente normal da diplomacia internacional. Agora, daí a ele se tornar um aliado do democrata vai um espaço enorme. Não podemos esquecer que o Donald Trump era o principal espelho para o bolsonarismo por aqui. Esse pode ser o início de uma derrocada do ideário bolsonarista no Brasil, Paulo? Bom, aí esse paralelo já me parece um pouco mais difícil e talvez precipitado, Anderson. Não acho que a derrota do Trump, né, nos Estados Unidos possa indicar, né, uma derrocada do bolsonarismo aqui no Brasil, não. É verdade, claro, que o Bolsonaro se espelhava muito no Trump, buscava emular muitos dos seus comportamentos, né, convergir largamente, né, muitas vezes com declarações, inclusive, para lá de controvérsias do inquilino da Casa Branca nesses últimos 4 anos. Mas não acho que indique uma perspectiva de derrocada do bolsonarismo nas eleições de 2022, não, Anderson. Né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente cravar qualquer possibilidade nesse sentido. Né? O Bolsonaro, apesar dos pesares, né, ele ainda conta com uma popularidade muito significativa. Né? Houve algumas pesquisas agora em setembro e outubro que mostraram uma disparada na popularidade do presidente, claro, muito em função, é claro, do auxílio emergencial, né, dado durante a pandemia da Covid-19, mas não acho que a gente possa fazer um paralelo direto, não. Né? Temos visto também a derrota de candidatos mais à direita na própria América Latina, mais próximos da nossa realidade, né? O caso da derrota do Macri na Argentina, a vitória do Fernandes, né? Mais recentemente a derrota do Carlos Mesa, do Luiz Camacho na Bolívia, e a vitória do Luiz Arce, mas nada disso me indica, né, um panorama claro de derrocada, né, ou tendência de derrocada, né, dos candidatos mais à direita, e uma volta de candidatos progressistas, de uma prevalência de uma onda rosa, uma nova onda rosa pela região, não. Né. Eu acho que a gente tem que analisar isso com muito cuidado, né, a depender muito da situação doméstica, né. E repito, o Bolsonaro, apesar dos pesares, de todos os desacertos durante a pandemia, ele está com uma popularidade em alta. Claro que teremos que medir isso depois do fim do auxílio emergencial para ver como é que fica, mas não vejo de fato o Bolsonaro ruindo, simplesmente pelo fato de termos visto aí uma derrota do Trump, né, no que poderia significar para alguns um esvaziamento desse ideário mais à direita, né, extremista. Enfim, não vejo tanto por aí não, Anderson. Temos que analisar tudo isso com uma certa cautela, né? Ao mesmo tempo que vimos a derrota, né, do Macri e do Carlos Mesa e Camacho na Bolívia, vimos a vitória, né, do Lacalle Pou no Uruguai, derrotando a Frente Ampla, que estava no poder desde o início dos anos 2000. Né? Então não vejo uma uniformidade, não. Claro, para o Bolsonaro perder o apoio do Trump, né, é complicado, ele agora vai ter que se virar, por óbvio, né, para dialogar com o Biden, com quem certamente terá diferenças e problemas, né, maiores, né, a partir da posse do candidato democrata, né, confirmando-se, claro, a sua vitória, mas não vejo, de fato, que a perda, né, desse espelho, né, e você está em completa razão, né, o Bolsonaro se espelhava no Trump, né, pode ser um prenúncio de uma derrota do Bolsonaro daqui a 2 anos, não. Para terminar, Paulo, nós tivemos esse episódio do atentado contra o presidente eleito da Bolívia, o Luiz Arce, que ainda não tomou posse. Uma bomba de dinamite teria sido arremessada contra a porta do comitê de campanha do Partido MAS, onde Arce estava reunido com seus correligionários. As autoridades bolivianas não se pronunciaram de maneira imediata e, pelo visto, não ofereceram sequer segurança ao presidente eleito. Como é que se observa uma situação como essa, Paulo? Um candidato eleito em primeiro turno, 1 ano depois de o presidente do país renunciar ao cargo em um episódio que muitos analistas chamam de golpe, e não há um esquema de segurança para proteger esse eleito em um país conflagrado como é a Bolívia. Isso é muito grave, Paulo. Bom, a situação na Bolívia é muito complicada, Anderson, já há muito tempo, né? Quem acompanha a política latino-americana, né, certamente lembra, né, de em 2008, nos primeiros anos do governo Morales, né, vermos ali já uma Bolívia em crise, né, o país quase que se fratura em 2, né, a atuação ali, sobretudo, de Santa Cruz de la Sierra, né, e os estados da chamada Meia Luna boliviana, meia-lua boliviana, né, se confrontando, né, com La Paz. É uma área muito conservadora na Bolívia, especialmente Santa Cruz, né, os chamados crucenhos,
né, os naturais dessa região, né, eles têm de fato uma repulsa em relação ao Evo Morales e ao seu partido, né, o movimento ao socialismo e a toda essa bandeira, né, inclusiva que foi levada a cabo na Bolívia, né, de dar maior voz e participação, por exemplo, às comunidades indígenas dentro do país, né, representadas muito claramente pela cidade de El Alto, né, nos arredores de La Paz. Tudo isso provoca resistência nesses grupos mais conservadores, né, que prevalecem em regiões muito ricas da Bolívia, né, no espaço da meia-lua. E agora, claro, a vitória do Luiz Arce, do modo como foi em primeiro turno, né, de alguma maneira faz com que todo esse grupo, né, que acreditava que tomaria o poder, né, de assalto, né, e que permaneceria no poder por um longo tempo, né, esse grupo que agora vê esse projeto ruir, né, naturalmente busca reagir, né. Então é algo muito frustrante, né, para esses setores, né, terem sido derrotados do modo como foram nas urnas, né? O candidato Luiz Camacho muito mal colocado no resultado final, né? Enfim, e o Luiz Arce, né? O Lúcio Arce vencendo com bastante fogo em primeiro turno. Então não vão deixar barato não, né? E já vimos isso, né? Eles ocupando as ruas conflagradas, né? Essa tentativa vergonhosa de atentado contra o Arce e a postura do governo provisório na Bolívia, do governo interino da Jeanine Áñez, uma vergonha completa, né? Vale lembrar, né, que vários integrantes do governo Jeanine Áñez já pediram inclusive visto para se mudarem aos Estados Unidos, né, sabendo, né, os excessos, né, que praticaram durante esse ano, né, os erros que cometeram, a perseguição brutal ao movimento ao socialismo, né, ao próprio Morales, né, então já decidiram deixar o país, né, com medo de eventuais represálias de um governo Arce, né. Então a tendência é que vejamos muitos desses indo para os Estados Unidos, para Miami e regiões afins nos Estados Unidos, né. Então é complicado e, claro, o mínimo que poderia ser feito é garantir proteção policial, né, ao Luiz Arce, porque esse atentado pode não ser isolado e podemos ver mais uma vez, né, em breve, uma outra tentativa semelhante. E isso é algo que demonstra justamente a fragilidade da democracia boliviana, né, justamente por essa divisão, essa polarização brutal, né, e as posturas absolutamente reprováveis, né, de um grupo conservador que não aceitou as mudanças levadas a cabo, né, ao longo de mais de uma década pelo Morales, né, e buscam reagir e levar um país a um retrocesso conservador, né. Então, situação muito delicada, por lá temos que acompanhar de perto, porque o fim disso pode ser muito grave, enfim, um novo atentado que pudesse vitimar o Luiz Arce, né. Aí a situação complicaria de vez, porque naturalmente, né, os apoiadores do MAS reagiriam e poderíamos ter um clima de guerra nas ruas bolivianas, que é algo que naturalmente ninguém quer. Paulo Velasco, eu quero te agradecer por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre, desejar a você uma ótima semana e deixar aqui também o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, para mim é um prazer enorme sempre conversar com vocês, né, sobre temas tão importantes da política internacional, né, é sempre uma delícia participar do Faixa Livre, contem comigo sempre que precisarem, né, para mim é um prazer enorme conversar com os ouvintes aí do programa. Um abraço e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!